Dado um vetor com n números inteiros, máximo 10 elementos, faça um programa que ordene crescentemente os números desse vetor. O código é esse: define max 10, void trocar elementos, declarar um int vetor, int n, int i, j e o arquivo temporário. Um for dentro de outro for e o if. Se vetor for maior que vetor j mais 1, temp vai para o vetor, o temp pega o valor de vetor, o vetor pega o valor de vetor mais 1, e o vetor mais 1 pega o valor de tempo. Ele troca os valores. Int main, declara as variáveis, e o vetor daqui de cima. Printf, digite a quantidade de elementos do vetor máximo. Se n for maior que máximo, ou n for menor ou igual a zero, quantidade de elementos inválida. Volta para lá. Printf, digite os números inteiros. For, escaneia o valor dos números inteiros. Trocar elementos, então n. Printf, valor vetor ordenado em ordem crescente. Aí o for, printf e fecha. Testar o código. Eu vou colocar 5 elementos de 3, 4, 2, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, ordenado. Colocou em ordem. Opa. Ler um vetor A de dimensão 20, calcular e imprimir o valor de S, onde S é igual ao primeiro termo menos o último termo ao quadrado, mais o segundo menos o penúltimo ao quadrado, e assim por diante. O código é esse, é bem simples. A gente também coloca o vetor aqui. Total S igual a 0, printf, digite 20 números. O for, escaneia os 20 números. Outro for que vai fazer a conta de somar o primeiro com o último, penúltimo, com o segundo com o penúltimo, e printf. Eu coloquei de 1 a 20 e o valor de S é igual a 1330. Faça um algoritmo que leia um vetor com 15 posições, calcule e mostre o maior elemento do vetor e em que posição esse elemento se encontra, o menor elemento do vetor e em que posição esse elemento se encontra. Eu declaro o vetor e as variáveis para auxiliar. Leitura dos elementos do vetor. Ler os números que eu estou colocando. Inicialização do maior e menor com o primeiro elemento do vetor. O maior é igual ao menor, que é igual ao vetor zero. Pós-maior é igual ao pós-menor igual a zero. Percorrendo o vetor para encontrar o maior e o menor elemento. For. Fiz o for. Se o vetor i for maior que maior, a variável maior, maior vai ser igual ao vetor i, pós-maior vai ser igual a i. Se vetor for menor que a variável menor, menor vai ser igual a vetor i e pós-menor vai ser igual a i. Aí o printf, depois de tudo, o maior elemento do vetor é porcentagem d e está na posição porcentagem d maior e pós-maior mais 1. Porque se não tivesse esse mais 1, falaria o anterior, a posição anterior. Aí eu já fiz aqui o teste, 15 números inteiros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 89, um número aleatório. O maior elemento do vetor é 89 e está na posição 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89. E o menor elemento do vetor é 4 e está na posição 1. Elabore um algoritmo que leia o vetor de 15 posições de um número inteiro e multiplique todos os elementos pelo maior valor do vetor. Mostre o vetor após os cálculos. Void, preencher, declarei v e int n. Fiz um for,
printf, digite o valor e escaneia os valores que eu vou listar. O void mostrar, int v, int n, outro for, printf, o vetor, esse vetor, int main, int vetor 15, preencher, aí int, isso aqui, for, outro for, se for menor que v, x vai ser igual a v. Outro for, vi igual a vi vezes o x, mostrar v. Aqui o teste, eu digitei de 1 a 15, ele pegou o maior número, que é 15, e multiplicou por 1, 15, por 2, 30, por 3, 45, por 4, 60, 75, 90 e vai indo embora. Construa um algoritmo, implemente em C, que leia dois vetores A e B de 10 posições com números inteiros. O algoritmo deve, então, subtrair o primeiro elemento de A com o último de B, subtrair o segundo elemento de A com o penúltimo e assim por diante, acumulando o resultado em um terceiro vetor C, que deve ser impresso. Eu peguei, declarei o vetor A, B e C e a variável I. A leitura dos elementos do vetor de A. Printf digite os 10 números para o vetor de A. Fiz um for e escaneei todos os elementos do vetor A. A leitura dos elementos do vetor B, fiz a mesma coisa, só que para o vetor B. O cálculo das subtrações e armazenamento do vetor C. For. O C. O vetor C igual ao vetor A menos o vetor B menos o tamanho menos o vetor B menos 1 menos I. Impressão do vetor C. Printf, vetor C, resultado das subtrações. Outro for e printf. Vai ficar bonitinho isso aqui. 10 números para o vetor de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 910. Ai, meu 0, 0, 0, 910, 901, 0. Dadas duas sequências com n números inteiros entre 0 e 9, interpretadas como dois números inteiros de n algarismo, calcular a sequência de números que é a apresentação são de dois inteiros. Coloquei sequência, char, coloquei os vetores, 102, e declarei umas variáveis aqui. Dei duas sequências como strings. A primeira sequência, a segunda sequência. Calculo o tamanho de cada sequência. Inicia a string de resultado. Realiza a soma de trás para frente. Adiciona o carry no início, se existir. E mostra o resultado ignorando o primeiro dígito se for 0. 1, 2, 3. Ih, calma aí. 20, 2, 3. Resultado 579. Crie um programa que, dado pelo usuário uma sequência de n números reais, determine os números que compõem a sequência e a quantidade de vezes que cada um ocorre na mesma. Exemplo aqui. O void, coloquei os vetores, um for, printf, scanf. Outro void, outro for, printf, int main. Adicionar a variável n, printf,
tamanho do vetor, escaneio os números do vetor, 20 vezes, preencher. Um for vezes igual a zero, outro for, se o vetor v de i for igual a igual ao vetor j vezes mais. Se v for igual a vi mais 1, continue. O valor de porcentagem d e repetir a porcentagem d. Se eu rodar, o tamanho do vetor vai ser 3. Vou colocar 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3 e 2, 2 de novo. O valor 22 repetiu duas vezes. O valor 223 se repetiu uma vez e o valor 22 se repetiu duas vezes, porque aqui, um em uma e um em outra. A 14 eu não soube como fazer, então vai ficar faltando ela. A 15. Crie um programa para, dada uma string digitada pelo usuário, identifique palíndromos. Int é palíndromo, char, um for, se string for diferente de string j, volta para o 0. Retorne 1, int main. Char string do tamanho 100, digite um string, lê, se palíndromo externo é um palíndromo, se não é um palíndromo. String of é um palíndromo. Não é um palíndromo. Crie um programa para, dada uma string digitada pelo usuário, elimine os espaços em brancos repetidos em sequência. Para usar as funções assalpa e topper. Função para capitalizar a primeira letra de cada palavra. Variável para identificar o início de uma nova palavra. O loop para percorrer cada caractere da string. Se o início de uma nova palavra e o caractere for uma letra, converte para uma letra para maiúscula, desativa o indicador de nova palavra até que um espaço seja encontrado. Se o caractere for um espaço, ativa o indicador de uma nova palavra. Declara um string com capacidade até 99 caracteres. Solicita ao usuário para digitar uma string. Lê a string incluindo espaços e armazena em str. Chama a função para capitalizar as letras de cada palavra. Exibe o resultado. E acaba o código. Deixa eu fazer aqui. Vou colocar Renan França. Colocou as duas primeiras letras em maiúsculo. Isso. Crie um programa para, dada uma string digitada pelo usuário, converta a primeira letra de cada palavra para maiúscula. Digite uma palavra. Colocar bom dia. Bom. Colocou a primeira em maiúsculo.